Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso diário de reforma. Hoje eu quero mostrar para vocês o andamento da obra. Da última vez que vocês vieram estava bem diferente. A ideia também é a gente falar sobre os revestimentos, né? Quais foram os revestimentos escolhidos, vou mostrar para vocês eles já instalados. A instalação do piso foi tão rápida que a gente chegou aqui e já estava tudo protegido. Mas não tem problema, a gente vai liberar aqui uns espacinhos para vocês conseguirem visualizar. Vou explicar também e mais para frente a gente vê tudo aí acontecendo. A ideia, né, do diário de reforma é justamente a obra em tempo real. Então a gente vai falar sobre os revestimentos, sobre o que funcionou, o que não funcionou. E também depois a Fran vai vir aqui, a Fran que fez o nosso luminotécnico, a Fran do Estúdio Fai, que vira e mexe eu comento com vocês, pra gente repassar aí toda a parte do projeto luminotécnico em si e das luminárias. Eu sempre falo pra vocês, né, dessa questão da escolha dos revestimentos, de que forma a gente faz isso, inclusive a gente tem um vídeo onde eu falo só sobre isso. Vou deixar o link ali embaixo pra vocês. Aqui no apartamento, o que eu optei? Eu queria muito o piso de madeira, como eu falei pra vocês. Então a gente optou por usar o piso de madeira na maior área possível, né? Que foi toda a área íntima e área social. Ou seja, onde nós não usamos o piso de madeira, nas áreas molhadas. E como que eu fiz essa segmentação? Também queria muito a pedra natural nos banheiros. Então a gente optou por mármore Paraná, tanto no meu banheiro quanto no outro banheiro, né, que são os dois banheiros principais. No lavabo a gente continuou com a madeira, vocês vão ver isso também. Na área de serviço e no banheiro de serviço eu entrei com porcelanato neutro, básico, sem muita representação de nada, vou mostrar para vocês também. E na sacada, para a gente continuar com a ideia de pedra natural, daí a gente entrou com a pedra São Tomé, que também vou mostrar para vocês. Como de costume, todos os revestimentos e fornecedores vão estar aqui na descrição do vídeo, então vocês não precisam se preocupar em ficar anotando isso agora, depois vocês conseguem conferir ali embaixo. Aqui a gente já tá com a cozinha, como vocês podem ver já tá tudo pintado, tudo branquinho, então a gente já não tem mais aquela cara de obra, né, na estrutura, como foi a última vez que a gente veio aqui. Aqui a gente tem a divisão da cozinha para a área de serviço, isso realmente vai ficar mais claro quando a gente instalar os móveis. Mas aqui a gente vai ter um paredão todo branco, que serão os armários, e uma das portas desse armário vai levar a gente para a área de serviço. Ela vai ser mais ou menos aqui onde está a geladeira, né? Quando eu falo obra real é isso, assim, a gente não tinha onde colocar essa geladeira, teve que vir aqui para o meio da obra, ela tá passeando para lá e para cá. Aqui eu quero que vocês vejam a divisão entre o piso da cozinha e o piso da área de serviço, né? Então não tem soleira, não tem pedra, não tem nada disso. Aqui a gente colocou a madeira, o cumaru, e logo aqui então a gente já tem o piso da área de serviço e aqui a gente vai ter um armário passando, né? Então a gente não vai enxergar isso. Daí aqui a cozinha, a sala, lavabo, é tudo o cumaru, tá? Então aqui vocês vão ver que tá tudo protegido, na verdade. Aqui tem uma partezinha do lavabo que a gente consegue enxergar. Então também não tem soleira, mesmo sendo o mesmo piso em tudo, não tem essa necessidade de você fazer uma soleira do mesmo piso, né? Isso acontece quando a gente tem desnível ou quando por algum motivo você não consegue dar continuidade na paginação, mas aqui a gente usou a mesma paginação, onde o piso começou de madeira, ele foi nesse sentido em todos os ambientes. Entrando aqui na área íntima, a gente continua também com o piso de madeira em tudo, e aqui a gente entra no quarto do casal. Aqui a gente tem a questão do banheiro, né? Que era, em alguns momentos eu falei para vocês que a parte da bancada seria em madeira, geraram algumas dúvidas, agora vai estar super claro para a gente conseguir visualizar. Então o quarto ele tá todo na madeira e aqui a gente chega no banheiro. Aqui no banheiro já fica bem claro de entender. Essa área aqui que vem do quarto, ela tá toda no cumaru. Uma coisa que eu acho legal a gente pontuar também, vocês conseguem perceber que tem uns pontinhos de madeira, né? Muita gente trataria talvez como algo danificado, algum tipo de problema. Eu acho maravilhoso, porque para mim madeira é isso, né? Tem que ter a história da madeira ali. Então eu curto muito essa questão dos revestimentos naturais. Então não se preocupem, né, na casa de vocês, se tá com um nó aqui da madeira, tá com um detalhe aqui da pedra. Isso faz parte da escolha, né, dessa escolha por um material natural. Então aqui a gente tá com toda essa parte aqui da bancada em madeira. Aqui vai vir a bancada de pedra, né? Então piso aqui na madeira. E aqui que a gente tem a parte do box
e ali do outro lado do vaso sanitário, a gente tá com tudo em pedra. Então são dois revestimentos nessa parte de piso do quarto e do banheiro e parede também, né? Que daí no quarto a gente tá com a pintura, essa parte externa aqui do banheiro também ela tá toda na pintura e as áreas molhadas elas entram com mármore Paraná. Para a gente não ter problema com a questão da água, né, da água do box para madeira, a gente colocou um desnível, então a gente tem um degrau, porém o encontro da madeira com o degrau fica de forma extremamente discreta. Quando eu falo para vocês de fazer a soleira do mesmo material, é isso aqui, ó. Isso aqui que a gente está vendo. Aqui no caso não é uma soleira, ela está seguindo a paginação da parede do degrau, mas representa, né? E aqui, que seria uma parede onde normalmente, né, não sei por que motivo colocam uma soleira do piso de madeira para o piso de madeira, a gente seguiu direto, não tem a menor necessidade dessa soleira. Uma coisa que eu sempre falo para vocês, e agora a gente vai ter aqui exemplos, né, essa questão de nem tudo sai conforme planejado, às vezes a gente precisa mudar, né, o caminho, a rota e ir para o plano B no meio da obra, faz parte, a obra é isso, a gente não consegue também prever tudo. O que aconteceu aqui? Na parte do chuveiro, tanto do box deste banheiro quanto do outro, a minha ideia inicial seria a gente usar um ralo linear rente à parede, um ralo mais discreto. Por conta do local do ralo existente, a gente não conseguiu mexer nisso. Então até poderia ter o ralo linear lá no canto, mas eu teria que manter esse ralo 15x15 na parte central do banheiro, na verdade no ponto original dele, né? Aqui, por sorte, ficou central. No outro banheiro vocês vão ver que tá mais no cantinho. Então eu desisti do linear, para não ficar um ralo no meio do banheiro e um ralo lá na ponta. E a gente optou por manter só o central. Para amenizar esse impacto, digamos assim, visual, a gente optou pelo ralo invisível, que é um ralo metálico, onde você consegue colocar a peça do revestimento colada nele, né? Então aqui no caso a pedra, então a gente recortou um pedacinho da pedra, cola nesse ralo. Se fosse um porcelanato ou até mesmo por algum motivo uma madeira, um vinílico, laminado, enfim, normalmente não são materiais que a gente usa em áreas molhadas, mas você pode fazer essa questão de usar o mesmo acabamento do piso no próprio ralo. Saindo do banheiro e voltando para o quarto, vou mostrar aqui para vocês esse detalhe na parede de gesso. Poderia ser uma parede de alvenaria também, nada mais é do que um nicho, onde eu deixei aqui essa caixinha para encaixar o aparelho, um equipamento, né, da televisão a cabo, enfim, ou Apple TV, o que você usa em casa. E daí dessa forma eu não preciso ter nenhum móvel abaixo, nem uma prateleira acima para estar apoiando esses equipamentos. Claro que isso é bom quando você usa um, né, dois equipamentos no máximo. Ainda assim, a gente precisa do repetidor de sinal, que é um equipamento, um aparelhinho, na verdade, um fiozinho bem simples, que eu sempre falo para vocês, onde a gente consegue esconder o equipamento e manter a ação do controle remoto no equipamento por causa de um infravermelho. Vou deixar também o link aqui embaixo. E atualizando, né, o nosso último vídeo, onde eu expliquei para vocês toda a parte de tubulação, da alocação dos interruptores, das tomadas, aqui a gente já consegue ver a parede finalizada, com os interruptores no lugar certo e as tomadas também no lugar certo. Lembrando que aqui a gente fez essa medição, né, esse distanciamento para uma cama king. O ideal é que sempre você adapte isso de acordo com a sua cama, para que você tenha, né, de forma confortável. Tá deitado na cama, quero acender, apagar, colocar a tomadinha, tudo ali ao seu alcance. Agora eu vou mostrar para vocês os outros quartos. Aqui a gente tem o quarto da Maria, onde ele também vai ter todo o piso de madeira. Esse quarto aqui ele tá basicamente prontinho, assim, branquinho. O quarto dela ele não vai ter móveis sob medida, né, não vai ter marcenaria. Então é um quarto um pouco mais fácil, mas daqui a pouco a gente já vai entrar com a questão do papel de parede. Aqui no quarto de hóspedes, a gente também entra no mesma pegada dos outros quartos. Paredes brancas, o piso todo em madeira, né? A questão, aqui a gente tem um armário sob medida, que vai entrar aqui nesse vão. Então ele acaba... Por que eu falo isso do sob medida? Acho que eu não expliquei um pouquinho, né? Quando a gente entra com a marcenaria, normalmente dá uma danificada na pintura. Então a gente sempre deixa pelo menos a última demão da pintura para pós-marcenaria. E aqui a gente tem o outro banheiro. É um banheiro bem menor, mas a gente repete toda a ideia do piso, né, e da parede igual ao padrão do outro. E aqui o nosso amado encontro do piso com piso, sem soleira, sem necessidade de emenda de perfil, de nada disso. Claro que aqui tem toda a questão do cuidado na hora da limpeza, né? Não vai jogar balde de água, deixar escorrer para a madeira. Mas isso é uma coisa muito simples de resolver, com um bom pano úmido, na forma de limpar o banheiro. Na minha casa nunca foi dessa forma, então para mim é muito tranquilo.
Mas para quem tem essa questão do, gostaria de fazer assim, como que funciona? Muito simples. Pano úmido, né? Você limpa o banheiro da mesma forma e consegue não ter essa soleira, essa necessidade de divisão. Até porque a soleira, ela não impede que a água passe, principalmente se ela estiver no mesmo desnível, né? Então, para quem quer essa questão do, eu vou jogar água, eu preciso jogar água, precisa ter um desnível. E daí, nesse caso, por exemplo, se fosse o mesmo esquema daqui, eu teria feito o desnível na própria pedra, como a gente fez no outro banheiro, né? Então, não precisa entrar um terceiro elemento, um terceiro material. Então, a gente seguiu o padrão aqui nesse banheiro, igual ao outro banheiro. Então, paredes externas ao box todas em branco, a parte do box e do piso todo na mesma pedra, repete a questão do ralo e do nicho. E para finalizar a parte de revestimentos, o vento sul aqui de Floripa não tá deixando a gente gravar ali fora, mas a gente vai mostrar para vocês a pedra São Tomé, que daí foi a pedra que ficou na parte da sacada. Claro que eu queria que vocês vissem a madeira indo até lá para daí encontrar a pedra, mas vai chegar esse momento. Oiê! Oi! A pessoa já chega de microfone. Como atrizes, zero. Vai. Muito bom. Respira. Tá, a gente desistiu da atuação. Pode entrar. Que bom. Gente, tô aqui com a Fran, nossa light designer. A Fran é arquiteta do estúdio Fai. E ela trabalha só com iluminação, né? Ela é especialista nisso. Uma das coisas que eu aprendi bem no processo de vivência do meu apartamento mesmo foi essa questão do quanto alguém especialista no assunto, e claro, aqui estou sendo extremamente contraditória porque eu sempre prezo por isso, né? Indico que vocês façam, mas confesso que eu caí nessa tentação de dar uma economizada nessa parte por achar que eu sabia fazer sozinha, que eu achava que ia dar conta. Quando eu falei com a Fran, só na primeira conversa eu já, assim, a gente já se conhece, etc, mas quando a gente falou do projeto em si, da planta e tal, na primeira conversa eu já falei, caramba, vai fazer toda a diferença mesmo, não tenho o que discutir nisso. E foi tão bacana o processo, assim, que ela trouxe ideias que com certeza eu não utilizaria. E eu acho que o ponto que fica bem relevante é que, na verdade, ao invés de aumentar o orçamento, ele reduziu, né? Assim, ela colocou menos coisas do que eu iria colocar, ela foi muito assertiva nas escolhas e a gente está super feliz, assim, com o resultado. Claro que, como eu falei para vocês, aqui a gente está gravando obra real, né? Então a gente tá recém finalizando a instalação das luminárias, elas ainda estão com fitinha, que vocês vão ver, uma fita adesiva para proteger no acabamento da pintura, tem luminárias e fitas que ainda estão com mau contato. Bom, a Fran vai mostrar em detalhes para vocês, mas ainda assim vocês vão conseguir ver um resultado bem bacana de um lumino extremamente funcional, me corrija se eu estiver errada, mas também assim, bonito, elegante e sem excessos, sabe? Que eu acho que isso é o principal, que já agrega total no conceito também que eu acredito aí de interiores. Então a gente vai dividir um pouquinho aqui do luminotécnico com vocês. Fran, acho que deve ser bem comum, né? Não sei se as pessoas passam por isso, se tu recebe esse tipo de feedback. Então eu queria que tu contasse um pouquinho disso pra gente e também a questão do projeto, né? O que foi, enfim, vou deixar contigo. É bem comum e foi bem legal porque até tocar nesse assunto da economia, porque as pessoas têm assim, uma relação de que vai gastar um projeto a mais, né? E muitas vezes esse projeto a mais, depois, no fim das contas, ele economizou. Por quê? Porque as pessoas que não conseguem ter um cálculo luminotécnico, algo mais preciso, elas acabam, tipo, pecando por excesso, porque com medo de iluminar, vou botar mais um pontinho aqui na circulação e tal. E quando a gente faz um projeto luminotécnico, a gente vai nos pontos que a gente precisa iluminar, onde que a gente quer iluminar sem excessos, com cálculo, enfim, para poder ter uma luz funcional e que não tenha essa falha de que botou ponto a mais e comprou coisas a menos, e enfim, daí depois da obra pronta, daí é só retrabalho e gasta bem mais, né? Então aqui na Lu foi bem tranquilo, porque a linguagem do projeto dela eu adoro e achei que quando eu mandei as referências para ela, algo mais limpo, assim, era isso que ela buscava também. Então foi legal a gente trabalhar algo mais clean, um forro mais limpo, cada vez mais a gente está limpando mais o forro, né? Porque antes era um céu estrelado e agora a gente está limpando mais, luminárias mais discretas. Vocês vão ver aqui na obra que tá bem clean, tá bem bonito. Claro, tá em instalação, né? Tem algumas coisas que não estão prontas, mas já dá para ter uma boa noção. Aqui na sala, Fran, uma coisa que a gente discutiu foi bem rápido, né? Na verdade, nada empacou muito, mas era a questão do pendente, né? Eu tenho pra mim, e falo bastante isso, que assim, às vezes é muito mais fácil tirar o pendente,
colocar um outro tipo de luminária, porque assim, a quantidade de pendentes que a gente tem, que assim, a pessoa na hora de escolher, ela vai errar, é muito mais fácil ela errar do que acertar, às vezes é melhor desistir do pendente, e claro, tem projetos que pedem um pendente, né? Aqui não era o caso, até porque eu queria ter uma certa flexibilidade de layout, de entendimento. Tem a questão da vista também, que eu não queria correr o risco de interromper. Não tava na vibe do pendente e foi algo que tu super me apoiou, né? Fora isso, assim, o que mais que foi considerado aqui nessa sala, considerando que é uma sala ampla e que a gente olha assim e graças a Deus tem pouquíssima informação no teto. O que mais pega é essa questão, eu acho, de ter um layout limpo, a sala integrada com a cozinha. Então, a gente tem um layout que o visual dela, nada tá no forro, assim, chamando a atenção, porque eu acho que o legal do luminotécnico é tu ver o efeito, a luminária não importa, ela tá lá, ninguém nem notou ela. Eu acho que quando a gente acerta no projeto é isso, assim, quando a luminária não virou destaque. Eu acho que uma peça decorativa, um pendente, às vezes fica o projeto maravilhoso, então não tô falando disso, mas às vezes só botar um pendente, porque tem que botar pendente em mesa, botar pendente na bancada, não faz sentido. Então, o efeito da luz, claro, hoje a gente tá de dia, mas bem no final de tarde, aí tu consegue trabalhar as cenas aqui na sala, que foi que a gente trabalhou os circuitos, né? Pra tu conseguir ter, tipo, um jantar, vai ligar tudo, se não quer uma luz mais aconchegante. Então a gente buscou isso, né? Trabalhar um ambiente único com várias cenas, né? Acho que foi isso que a gente tava tentando buscar. E quais foram as luminárias que a gente escolheu aqui pra sala? Então, a gente escolheu luminárias no frames, que são aquelas que não tem a bordinha, ali tá com uma fita azul, né? Esse negócio de no frame, todo mundo fala que é um trabalho, eu mesma fiquei receosa, questão de instalação, como que tá isso hoje, assim? Hoje tá bem melhor, porque é algo novo, então tudo que é novo, a mão de obra acaba estranhando e fazendo, tipo, errar muito, né? Hoje, por exemplo, a linha que a gente usou aqui, a linha redonda, uma serra copo faz certinho no forro de gesso, então o acabamento da pintura é massa e pinta tranquilo, a luminária tá pra cima, né? Para as pessoas entenderem, o no frame é quando fica rente do forro sem aquela borda, né? Que foi o que a gente escolheu pra cá, tudo que fosse mais limpo. Que assim que a gente tirar essas fitinhas... a fitinha azul não tá ajudando, mas dá pra ver. É uma cromoterapia. Tudo bem. Vamos não acho que é uma piada, né? Fora a luminária em si, eu tinha muito hábito de usar a lâmpada par 20. Tenho ainda, pra falar a verdade, né? Tô aprendendo contigo. Aqui a gente usou qual lâmpada e por que a par 20, ela saiu de uso, não precisa mais ser a par 20? Explica esse lance aí, Vou explicar. Acho que essa evolução das lâmpadas. Das lâmpadas. Acho que antes de tudo, a gente tem que entender que a iluminação mudou completamente. Hoje é o equipamento eletrônico que está iluminando, não é as halógenas que a gente trabalhava antes, com a dicróica, par 20, a R70, a R111. Não tem Hoje mais. É tudo LED. Hoje é tudo LED, tudo o LED. LED dominou o mundo. E o LED é uma outra maneira de iluminar, é um equipamento eletrônico, tanto é que o LED não queimou a lâmpada, não, ele parou de funcionar, como o equipamento eletrônico para de funcionar. Então as pessoas precisam entender primeiro isso. Então o que aconteceu? A par 20 dá para usar ainda, e se usa ainda, tu pode continuar usando a par 20. Só que o que eu quis dizer para ti, quando eu também falo sobre isso, é que existe hoje luminárias menores, né? Porque a tecnologia do LED conseguiu a gente minimizar tudo, assim, a gente não precisa ter o tamanho da par 20 com aquela altura que a gente tinha no forro, a gente consegue ter outros equipamentos que não tem mais nome par 20 de croica, com a mesma luz da par 20. A própria luminária já é a lâmpada. É que a LED, a gente chama de LED integrado, isso mesmo. O LED já vem tudo na luminária, junto. Não tem aquela coisa de ficar escolhendo lâmpada, trocando lâmpada, isso. etc. E aqui a gente usou qual? A gente usou a MR16. Que a gente tem um fluxo, eu escolhi ela pelo fluxo dela, um fluxo luminoso. O fluxo luminoso é o que dita o que vai iluminar mais ou menos, não é pelo watts, o watts é potência. O fluxo luminoso de 600 lumens ilumina mais que um de 400. Watts é consumo e é potência da luminária. Se uma luminária de 7 watts não quer dizer que ela ilumina menos que uma de 8 watts. A gente tem que olhar o fluxo luminoso, que é a quantidade de lumens. Então a gente escolheu aqui um padrão para a casa inteira. Mesma luminária, mesmo tamanho e um fluxo luminoso igual. Porém, em alguns casos a gente usa um facho de luz mais concentrado, onde a gente quer uma luz mais cênica, mais marcada, e um facho de luz mais aberto, quando a gente quer uma luz mais difusa, uma luz um pouco mais... Que é a diferença dessa aqui para da cozinha, por exemplo? Isso. A não tanto facho, mas a da cozinha é difusa. Tipo, tem um acrílico leitoso na frente que a gente chama de difusor. Vamos lá para a cozinha, então, a gente já vê isso. Aqui também tá com a fita azul, mas tudo bem. Ela é no frame, essa luminária, e ela é luz difusa. Então, por que é luz difusa? Porque na cozinha a gente precisa de uma luz funcional, uma luz que não marque sombra, não fique facho, não fique cênico. A não ser que seja uma cozinha de mostra, né? Sim. Mas aqui não é. Então a gente tem que usar uma luz... Tem que não, né? É melhor indicado usar a difusa. Por isso, o que eu fiz aqui? Dois tipos de circuito. Como a gente está usando o padrão redondo na casa inteira,
Eu coloquei difusa redonda num circuito e aquele perfil que está mal encaixado ali, que depois vai ter que encaixar. Problemas técnicos, né? Obra vida real, momento real. A gente né? pode acender elas em momentos... O povo tá super sabendo, é isso que eles querem ver. É isso que acontece em obra. Até pra eles saberem que na obra deles vai acontecer acontecer. normal, né? Não é uma coisa assim, só na minha obra acontece isso. Não, acontece, a gente traz o eletricista, faz o reajuste, faz parte. E aqui foi isso, a gente pode trabalhar em 2 circuitos, por exemplo, chegar à noite numa janta, pode apagar o perfil e deixar só essa daqui ligada para dar menos luz na cozinha, para não também tá um contraste muito grande com a sala. Às vezes aqui tá mega iluminado, mas todo mundo já jantou, ninguém mais tá aqui, né? Pode deixar só essa luz aqui, ou às vezes só a luz da bancada. Uma coisa que eu acho importante pontuar, eu sigo muito isso também nos revestimentos e tal, e gosto de replicar, né, isso no projeto, porque eu acho que traz uma identidade visual, uma linguagem harmônica, assim, pro interiores. Onde a gente usa perfil, aqui a gente escolheu esse perfil, sempre que tiver perfil, por exemplo, nos banheiros, vai ser o mesmo perfil. Isso. A luminária é a mesma coisa. Por quê? Porque eu não quero dar destaque para a luminária. Às vezes, quando acontece dentro na sala, onde vai estar bem visível, eu até posso trabalhar um perfil no framezinho, legal, mais bonito. Vai estar, por exemplo, num aparador que a pessoa quer colocar um perfil no hall de entrada. Aí eu acho que pode diferenciar do resto da casa. Aqui, na cozinha, onde a gente usou no closet, na bancada do banheiro, ele é uma luminária que é um perfil com aba fininho, branco, mata a casa inteira. Tipo, não precisa ficar mudando aqui na cozinha, botar um com aba mais larga. Lá no closet, um no frame, não faz sentido. Não faz sentido porque acho que o legal disso, de padronizar, é para não dar ênfase para a luminária, sim para o efeito de luz que está causando no ambiente. Acho que essa dica é uma coisa que as pessoas podem levar para casa e conseguem replicar, né? Escolher uma luminária para o banheiro? Pô, todos os banheiros essa. Sim. Escolher uma luminária para os quartos, quer dar uma destacada, muda do quarto do casal, mas deixa os outros iguais, é mais ou menos isso, né? Isso. Aqui na área de serviço, a gente só tá mostrando o que não fazer. Na verdade, o que aconteceu? Como eu comprei o apartamento e mostrei para vocês, né? Ele já tava com várias luminárias até. Eu aproveitei o número 2, era para aproveitar 0. A área de serviço e o banheiro de serviço, a gente optou por uma luminária existente. Então aqui eu ainda vou trocar. Aliás, quando a gente fala essa questão de padronizar, não é só a questão das luminárias, a temperatura da lâmpada também, né? Da lâmpada não, do LED. Mas aí pode ser lâmpada, eu aqui acho. vai ser lâmpada. Então aqui a gente vai trocar para vocês perceberem que as pontinhas estão amarelas e o centro tá branco, então a gente vai E também padronizar isso. Tu aproveitou porque tu vai fazer um fechamento aqui, então ela não vai ficar integrada, por isso tu aproveitou, né? Não, porque não com fazia certeza. sentido tu comprar uma nova, sendo que é uma lavanderia, tá fechadinha lá, não é uma luminária feia, Isso, bonita. exatamente. É isso. Só a padronização das cores. Aliás, essa foi uma que se usou muito tempo na cozinha, né? Que a gente tinha a opção também. Que é mais ou menos o que tem aqui, mas e a gente tem isso no LED integrado hoje, só que ela é bem fininha. Ela é um perfil fininho, que daí eu consigo ter uns mini points também separados, também dá pra fazer isso. Tá vindo uma atualização de tudo que a gente costumava usar, porém mais minimizado, porque o LED a gente consegue fazer luminárias bem menores, então tipo, a gente consegue ter esse efeito também no LED. O negócio é o costume de a gente começar a ver luminárias novas, de querer gostar, porque a gente tem que ainda... né? Se acostumar, adaptação, Mas eu tô amando isso aqui. Que bom. E fora isso, então, daí na sala a gente usou os embutidos e a sanca. Isso, falta os spotzinhos de sobrepor que a gente vai dar um charminho na entrada. Bem fofos. Que pena que eles não estão aqui. Depois coloca uma fotinho. Mostra. A gente coloca no vídeo uma fotinho pra vocês verem que realmente ele é bem legal. Que isso é legal de falar porque aqui tá tudo gesso, limpão e tal. E esse é um spotzinho sobrepor. Por que botou sobrepor? Isso é tudo gesso. A gente pode botar algo só sutil saindo do gesso, porque o spotzinho, quando ele sai do gesso, a gente consegue ter, tipo, um ângulo melhor para jogar a luz pro quadro, que o embutido às vezes a gente não consegue. Então a gente joga esse charminho, fez 2 pontos na sala que são legais de ter. É verdade, muito bem lembrado. Então a gente tem os embutidos, os 2 de sobrepor, que é um aqui nesse cantinho e um lá na ponta. Uhum. E a sanca. E a sanca, que tá falhada neste momento. Falhada. A sala, esse da mesa é legal falar, porque a gente botou 3, além de ficar legal e dar um charminho, a gente juntou o facho desses 3, porque a mesa ela é grande, então tipo, se eu botasse um só, o facho de luz não pegaria as pontas da mesa, então quando a gente junta o facho das 3, elas formam um facho único na mesa, que daí abraça a mesa melhor e fica um charme bem legal, botar um trio, uma dupla e tal. Aqui no lavabo a gente manteve também o rasgo de luz que a gente está usando em outro ambiente aqui na sala, para dar uma banhada nessa luz que é a principal parede do lavabo quando chega. E a gente usou o padrão dos embutidos que da casa toda também usou no lavabo. A gente colocou 2 pontinhos mais juntos para centralizar o facho. E em circuitos separados também, que vai ficar bem legal. Aqui no quarto a gente repetiu as luminárias.
da sala ou não? Ou são diferentes? Não, são iguais. Mesmo padrão. O que eu fiz aqui? Eu troquei o ângulo da lâmpada. Isso é legal falar. Todas elas são iguais? Todas elas. E aqui a gente teria tipo um home office, né? Que é a entrada do quarto. E daí ali a gente tem a parte da cama, que é onde eu sempre falo também, para não ficar botando muita luz em cima da cama, mas a Fran vai explicar o porquê disso. Então, olha o legal disso. A gente trabalhou o mesmo padrão das luminárias. O que eu consigo trabalhar? Ângulos da lâmpada diferente. Como aqui é um home office, se eu marcasse muito faixa, a gente consegue ter muita luz e sombra para trabalho. Isso é ruim, né? Tem vários tipos de luz para trabalho. Uma luz mais linear também é melhor. Mas como a gente trata de um ambiente que é quarto... Sim, também não é um home office assim, porque aquele uso frequente, foi o que né? eu sempre pergunto antes para o cliente. Trabalha o dia inteiro ali, então talvez essa não seria a luz ideal. Como aqui é um home office, né, casual e tal, e tá inserido no quarto, então a gente usou o mesmo padrão da casa toda, do embutido, e troquei o ângulo para não ficar tão marcado o ângulo. Pode ver que ela não tá marcando assim, o piso, não tá nada. Então, tipo, é isso que eu queria. O mesmo ali no pé da cama, né? Quando a gente trabalha quarto, não tem por que iluminar o meio da cama. Ninguém vai estar no meio da cama precisando de um faixa de luz, né? A gente precisa na cabeceira, onde tu vai colocar as luminárias decorativas, o abajur e tal. E aí a gente trabalhou a base do pé da cama, nessa parte que é onde tem o uso, né? Que eu acho olha como fica lindo, né, gente? Ó, não tem praticamente nada no teto, assim, né? Ele tá bem limpão. Aqui a gente tem só esses detalhes mesmo, esses pontinhos. Que depois com o abajur ligadinho, porque o quarto é para relaxar, se é para ter bastante luz, a pessoa entra no quarto e daí dá aquela ligada. Ao invés de apagar, né, acende. Então acho que vai estar suficiente, assim, que a quantidade de fluxo que tem aqui no quarto, com esse faixa aqui, já tu vai ter... Não, eu vim aqui à noite, tá lindo, tô apaixonada pelo ilumínio. Até porque onde precisa iluminar? No armário, então é outro ambiente, é o closet, daí ali sim outro aqui tipo a gente vai pro closet. Daí a gente repetiu o perfil da cozinha, certo? Isso. Porque é branquinho, limpo, a aba é fininha, ela fica discreta, então não tem esse negócio de fora também fica bem bacana, né? Bem bonito. Que deve acompanhar a largura sempre do armário e tal. E que daí é uma iluminação suficiente para o closet, né? Diferente do quarto. Isso. E no banheiro? Então, aqui no banheiro a gente tem uma bancada, né, de fora a fora. E sempre para banheiro eu costumo usar a luz difusa, né? Esqueçam botar lâmpadas tipo de faixa, luminárias de faixa, porque ela causa aquela sombra, marca muito, né? A luz e sombra. Fica bonito quando é um lavabo, quando é uma amostra, que daí destaca aquela pedra do lavabo. Isso é legal, uma questão decorativa. A iluminação do lavabo é bem diferente da iluminação do banheiro. Banheiro né? funcional. Sim. Então a gente optou por um perfil contínuo também, com luz difusa, para a gente conseguir ter uma uniformidade da luz na bancada. Sim. Daí tem a questão do vaso, que a gente repetiu aqui, onde vai ficar o vaso sanitário. Mais um pontinho do embutido no frame. Só um pontinho. E daí no chuveiro, para ficar bem aconchegante, a gente acabou deixando só a sanca. Isso, né? Que é um banho mais relaxante. Não tem por que ter uma luzona, a não ser que a pessoa lê bem tomando banho, né? Até porque aqui também tinha uma dificuldade da questão dos pontos do chuveiro serem de teto, né? Então, quando a gente tem o chuveiro de teto para iluminar... Ali, põe a lâmpada onde? A lâmpada, o LED. O Lego. Põe a luminária no meio, põe a luminária nos pontos. E acaba fazendo sombra no chuveiro quando a gente coloca no teto. Então, eu prefiro sempre, quando o chuveiro é no teto, trabalhar a iluminação linear ou na parede, ou vinda da sanca, como a gente fez aqui. Indo para os outros quartos, a gente também repetiu o modelo de luminária e entrou com balizador, certo? Isso. Por quê? Porque às vezes a gente consegue ter à noite uma luz que, não quero ligar todas as luzes, quero deixar só um balizadorzinho aceso, daí deixa só o balizadorzinho mesmo para aquela luzinha da noite, assim. Ainda mais que vocês vão ter criança, vocês vão ver que ela vai ser importante. Bom, né? A luz que espanta o bicho-papão. E aí chegamos no quarto da Maria. Fofo. Onde a ideia era usar, assim... uma luminária rebatedora, com luz indireta, mais gostosa pro quarto, até porque às vezes vai ter um abajurzinho ou outro que vai ligar de noite, mas se não quiser ter só ela, também é bem legal. A gente usou uma luminária que a gente não vê a fonte de luz, né? Por isso que a gente chama de luz indireta, não tá, não ofusca os olhos e tal. E a gente optou ela para uma luminária dimerizável, onde a gente consegue regular a intensidade da luz. A gente consegue deixar ela no máximo e no mínimo de luz. Então, aqui bem bom pra criança, né? E uma coisa que ela é limpa, né? É algo que, tipo, também não é um pendente decorativo. Ela fica
sutil. Praticamente some no teto. Some no teto. E a gente repetiu essa luminária também no quarto de hóspede, seguindo aquela ideia do padrão, né? Isso. Esse banheiro a gente usou o mesmo padrão que a gente usou no outro banheiro, uma luz difusa na bancada, né? Então usou o mesmo perfil que a gente tem usado no closet, enfim, na bancada pra gente trabalhar uma luz uniforme e linear. E aí em circuito separado uma luz naquele canto que é onde vai ter o vaso. No vaso não, desculpa, o chuveiro. O vaso tá ali, mas não é pra estar ali. Acho que agora vocês conseguiram sentir aí a parte dos revestimentos do Lumino, né? Viram o quanto um luminotécnico bem feito pode fazer toda a diferença no resultado final aí de um projeto, né? Do dia a dia, das cenas que você vai ter aí na sua casa durante todos os períodos do dia. Acho que isso é bem bacana. Fran, claro que toda a parte de projeto, Lumino e tal é muito interessante. Agora explica um pouquinho como que funciona o teu trabalho, de que forma as pessoas podem contratar, se tem um formato mais simples para a gente poder, né, resolver. Às vezes a pessoa fala, putz, não tá legal aqui na minha casa, mas eu não vou bancar um projeto de Lumino, não vou trocar todo o gesso. De que forma que funciona e quais seriam essas opções? Tem várias opções, acho que algo importante a falar também é que hoje com a nova iluminação, antes a gente se aventurava, né, a dar o que a gente costumava usar com par 20 e tal, e hoje a gente sente a necessidade de ter um luminotécnico, né, no projeto, porque mudou e acho que com o LED tá todo mundo com dificuldade de lançar, né. Não foi só tu que teve essa dificuldade. E a maioria, eu tô trabalhando muito com os arquitetos também, direto. Tem cliente final, lógico, mas também tem bastante arquiteto que acaba fazendo uma parceria junto, né? E lá no escritório, no Estúdio Fai, a gente trabalha com consultorias para facilitar a vida daquela pessoa que comprou um apartamento. É algo rápido, é uma sala que ela quer resolver, a iluminação que não tá boa, enfim. A gente faz por hora a consultoria. E tem o projeto luminotécnico, né, que nasce lá junto com o projeto. Contratou, vai começar a obra, daí já é o momento de contratar o projeto luminotécnico. Que daí vem tudo já certinho, os circuitos, a gente faz todo um trabalho já mais elaborado de cálculo, né? E a consultoria é um pouco mais no feeling, no meu conhecimento ali na hora, né? Sim. Então a gente trabalha com esses dois segmentos. Consultorias, online ou presencial, enfim, e projetos luminotécnicos. Legal. Daí atende as duas frentes, né? Sim. Tanto quem quer algo mais complexo, quem está fazendo um projeto completo, mas quem não está também não precisa ficar sem o auxílio aí de uma especialista que pode estar te ajudando e deixando tua casa muito mais confortável, mais aconchegante. É isso, minha gente. Encerramos por aqui mais um episódio do Diário de Reforma. Foi um prazer ter vocês comigo. No próximo episódio a gente vem com a escolha dos móveis soltos, contar um pouquinho para vocês do que a gente escolheu, por quê. Vamos às lojas, vamos ver bastante coisa. Tem bastante novidade por aí. Um beijo, obrigada pela companhia e até a próxima.